e desejamos boas-vindas. Boa noite, querido ouvinte. Sorria, a alegria comunica a Deus. Muita paz, que Deus nos abençoe. E agora em março de 2019, essa primeira fala, né, ou conversa, né, conversando espiritismo, essa é o tema que está sendo desenvolvido, é se tem fé. E em março, iniciando com muito entusiasmo, nessa leitura que a Sandra acabou de fazer, a gente observa o seguinte: falando sobre o entusiasmo. O entusiasmo, inclusive, é uma das maiores forças que o homem dispõe. Conserva-o e vencerás. E hoje, com esse tema belíssimo, se tens fé. E o que é a fé? Né? Então, como eu resolvi o seguinte: a gente vai, nós, eu, você, ouvinte, né, trocando essa energia, trocando essa conversa, porque enquanto é lido, conversado sobre o tema, você aí que escuta, aí na sua internet, está no seu, aí no seu transporte coletivo, no seu ônibus, no seu, transporte, carro, no meio onde você esteja, em condições de ouvir a rádio. E também aqui na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, nessa conversa vai sempre acontecer uma troca de energia, onde eu falo, você escuta, mas a gente interage ao mesmo tempo. Lembrando aqui, que estudar para ensinar é caridade, mas escutar para aprender também é caridade. Então, o título é bastante sugestivo e nos leva a questionamentos positivos ou não, vai depender do nosso olhar. Se tem fé, vou fazer a leitura e nessa leitura vamos fazendo o comentário. Nesse tema tão bem desenvolvido, o conteúdo sobre este assunto, aí você está aí, fé. O que é fé? O que é fé? Nascemos com essa fé já existia em nós. Você tem fé? Acredita mesmo? Em que você acredita? Qual a sua proposta? Qual o seu nível de intimidade com a sua fé? É verdadeira? E o seu nível de confiança, o seu discurso, tem coerência com a prática, com esta fé que você diz ter? Em que ponto podemos observar se realmente acreditamos e fazemos jus a essa divindade que está em nós? Sim, porque somos de origem divina, somos potencialidade em desenvolvimento para o bem, com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Vamos fazer a leitura do conteúdo desse título. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Só essa primeira leitura representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinja a confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Está acompanhando a leitura? Com profundidade, estudando a fala? Acrescenta: transitarás no mundo, sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante,
E mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado, para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Vamos acompanhar a leitura continuando com uma música, com um som instrumental. Se tens fé, não resistirás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificar a ignorância por miséria extrema do espírito, educarás generosamente a boca que injuria, a mão que a apedreja. Olha a nossa responsabilidade, ter fé. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te orvasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento, por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que pode prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitados a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel, Espírito Emmanuel, nos traz com muita propriedade a questão da fé. E se você verdadeiramente temos fé, o que fazemos com essa fé? Sim, você está aí questionando o que fazemos com nossa fé. Mas o que é fé? Fé, você visite aí o capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. A fé é você acreditar na realização daquilo que não se vê. E tem mais. A fé, ela é humana e a fé é divina. Então, dentro desse contexto, vamos analisar, né? E enquanto isso, a gente vai, né? Eu vou perguntando a mim mesma, você também se pergunta, e vamos interagindo, questionando. A fé é humana e divina. E a gente pensa, a fé é humana e divina. De novo, enfatizando essa questão. Porque a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem de faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Ou seja, nós nascemos com essa centelha divina. Agora precisamos desenvolver esta fé. E como é isso? Primeiro eu preciso entender o que é a fé humana e o que é a fé divina. Você está aí escutando? Vamos continuar as nossas, questões, perguntas, respostas, analisando conteúdos, e no final você mesmo vai cumprir. Mas vamos saber o que é a fé humana e vamos saber o que é a fé divina. A fé humana
ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Você encontra isso no Evangelho, no capítulo 19. A fé transporta montanhas. Onde Allan Kardec nos traz que a fé humana ou divina você usa todos os dias. A fé divina você usa quando aplica as faculdades humanas. O que é isso? Seu serviço no cotidiano humano, seu serviço no lar, no trabalho remunerado, no templo, na igreja. Opa, Ivonete, você falou templo e igreja. Você já está partindo para a fé divina. Porque a fé divina é exatamente quando você, como está aqui claro que diz que a fé divina são as aspirações celestes e futuras. Mas essas aplicações que você faz quando está na Casa da Caridade, quando está na igreja, num templo, numa meditação, você está desenvolvendo o seu lado da religiosidade. Então é aí que a sua fé divina, né, se expande, sai de dentro para fora. E como ela é alimentada? É alimentada exatamente do conhecer para transformar. E a fé humana, como é que ela é desenvolvida? Você está aí, você trabalha, né? Está aí o jardineiro, né? A empregada doméstica, a professora, o gari, o engenheiro, né? O locutor de rádio. Isso é um tipo de fé humana, porque a fé exatamente são faculdades que vêm para serem desenvolvidas ou nasce ou nós quem a fazemos nessa vida atual. Então vamos a um exemplo. Se tem fé, e todos nós temos fé, em maior ou em menor grau, mas ela existe. Já nascemos com essa fé que precisa ser alimentada. Aí vem aqui, a fé humana e divina. Escrevi algumas observações que a gente aí vai dentro desse contexto desenvolvendo. O mundo nada mais é do que os costumes criados por pessoas equivocadas ou não, né? E devemos respeitar esse proceder. Nesse meio que é desenvolvido todas essas atividades, a gente utiliza a fé humana, que a fé humana é exatamente o desenvolvimento das tarefas com base no que acreditamos. E o que é isso, Ivonete? Essa filosofia? Não é filosofia não, é uma realidade. Exemplo, você quer ser, vamos lá, um médico. Então você vai estudar, vai passar em um vestibular, vai ser aprovado, vai fazer seus 6 anos de curso, vai fazer uma especialização e daqui a pouco são 10 anos, 12 anos só estudando e atuando na parte prática. Isso é fé humana. Você está acreditando nas suas potencialidades. Aí você é aquele jardineiro, foi fazer o seu curso, você é um jardineiro que todo mundo contrata, que todo mundo quer por perto, que todo mundo quer cuidando do jardim. Você está exercendo o que, gente? A fé humana. Agora, quando você associa as suas atividades à fé humana, à fé divina, aí você faz um diferencial. Porque existe o jardineiro com Jesus e o jardineiro sem Jesus. O engenheiro sem Jesus e o engenheiro com Jesus. E o que é isso, não é? Exatamente quando você tem essa faculdade divina, que é a fé divina, que nasce com você e você desenvolve, você dá alegria às coisas que faz. As dificuldades que aparecem, você contorna. Por isso que existe uma necessidade da gente assim, como é que a gente poderia dizer? Associar a fé humana e a fé divina. Então a gente tem um ser integral, um ser completo, porque
ele está associando a educação formal com a educação da religiosidade, a educação da fé. E a gente vê essas observações aqui. Tá, isso aí eu vou contextualizando, eu vou conversando, eu que estou ouvindo e vou pensando, como é que eu vou fazer isso acontecer na minha vida? Desenvolvendo suas atividades diárias, o seu cotidiano humano, e ascendendo, tirando de dentro para fora, essa amorosidade que já existe em você. Você analisa, tá, isso aí talvez seja o que você está dizendo, não, isso é o que existe. Mas ele chama aqui a questão no texto, ó, se tens fé, não te limitarás a dizer simplesmente qual se a oração sem as boas obras, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Emmanuel, no seu escrito, na sua fala, ele nos impulsiona a um crescimento na parte material e na parte moral cristã. O que é isso? O material, eu vou desenvolvendo. Eu vou no dia a dia, a minha parte humana, né? Você ali está trabalhando com o seu transporte, você está na sua caminhada, vendendo o seu cachorro quente, são faculdades que você desenvolve, é humana. E a faculdade divina é você acreditar na beleza da vida. Olha para a lua, que por sinal hoje ela está muito linda, e diz, oh que beleza, oh que divino, que fez a lua. Aí você já associa a um Deus, né, poderoso, de amor, de justiça, de bondade, para criar essa beleza no planeta Terra. E assim vai, isso é o lado divino em nós. Agora, a questão é que nós insistimos em não desenvolver esse lado. Na corrida do dia a dia, no mundo só, voltado para o material, para a luta pelo financeiro, nos esquecemos que o amor mora em nós. Porque se eu quero amor no ambiente de trabalho, se eu quero amor no meu laboratório familiar, no lar, do qual é o refúgio para se fugir das agressões da vida, eu preciso ter primeiro em mim. Ou seja, eu preciso resolver o interno para que o externo se resolva, fique bem. Você chega a estar num ambiente agitado, qualquer que seja o ambiente, e se você estiver escutando a fala, e aconteceu de chegar alguém e tumultuar, oração, sintonia, isso é o divino em nós. Quando a gente busca uma solução no material, a gente consegue, mas tem hora que a gente não consegue não. Você já passou por uma dificuldade onde você lute, faça de tudo e nada acontece? Aí o que é que você faz? Você chama por Deus, é a fé. Olha a fé divina. O que você não resolver, entrega, Deus resolve. Mas como Deus vai resolver? Se dentro do nosso estado evolutivo, vamos receber a ajuda necessária para resolver aquelas questões com o conhecimento que já temos e do qual buscamos conhecer. Por isso que há uma necessidade de conhecer para transformar. Então, o que é que a gente vê aqui? O homem, ele precisa ser o homem no mundo e não um homem do mundo. Como eu estava falando anteriormente, o mundo nada mais é do que os costumes, né, criados por pessoas. E às vezes nós estamos sim, na nossa ignorância, ou seja, na falta de conhecimento, equivocados com certos comportamentos e atitudes. Por isso que precisamos constantemente reciclar ideias, modificar valores, alterar padrões de comportamentos, desde que seja com base na moral cristã, nos processos éticos, morais, ligado ao divino, à religiosidade. Por isso que é essa constante busca do homem
por um ser integral. Você já observou que às vezes a gente procura cada saída em nossas vidas e o que dá? A gente está em busca do melhor para nós. E vamos começar a refletir aqui que o melhor para nós reverbera no outro, no lar, na comunidade, na sociedade, no mundo. Então, se o mundo é para ter paz, a paz vai precisar nascer em mim, nascer em você. Aí observemos que a luz que recebemos de Deus, eu estarei fazendo algumas escritas e a gente vai comentando, contextualizando com o que foi lido, se tem certo, então, não foi? A luz que recebemos de Deus permite que façamos uso das nossas potências do bem e no bem. Ou seja, por sermos de origem divina, temos potencialidades em desenvolvimento para o bem com Cristo Jesus, o Filho de Deus. E pensemos no outro, nas possibilidades para o outro evoluir. Quando você quer uma coisa, não queira só para você não. Ensina o outro, compartilhe. Veja que a frase, a fala do momento é compartilhar. E eu só posso oferecer o que tenho. Então, quando eu vou compartilhar que eu preciso melhorar, até porque não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Isso é verdade. Então, eu preciso que o outro seja favorecido. E quem é esse outro? O mais próximo. Quem é o mais próximo? Primeiro o grupo familiar. Depois a minha comunidade. Aí vem a sociedade, o país, outros países, o mundo, o universo. Porque não é o homem que está para o universo, é o universo que está para o homem. E para isso, precisamos desenvolver a nossa fé humana e a nossa fé divina. Então, para você aí que está escutando, o que é a fé? É um conjunto de regras, ainda que não escritas, mas que são seguidas? É uma hierarquia? Ou regras que mesmo não existentes que se seguem? O que é a fé? A fé, ela desperta a religiosidade, que é um fenômeno interior. A religiosidade é o tamanho da minha conexão com Deus. Já pensou nisso? Qual o tamanho da nossa conexão com Deus? Esse Wi-Fi está funcionando bem? A ligação dele é um 4G, ou já passou agora, mais de 4G? Como é essa ligação? Então, aí eu escrevi aqui para que a gente questione isso. O tamanho da minha conexão com Deus, fé. Tem qualidade essa fé? E fé, a gente precisa observar o seguinte, ela é uma experiência íntima. É uma conexão com Deus, onde sem Deus, essa fé não é possível trazer a paz. Sem Deus, ela não traz a paz. Porque o homem quer desenvolver apenas para si, não trabalhando. Aí esquecemos de trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa inveja. Então, há uma necessidade da fé material, que é a fé humana, e há uma necessidade da fé divina, que associadas, essa fé humana e essa fé divina, formam um conjunto onde possamos interagir, atuar, praticar e compartilhar para com o outro. Outra observação, a fé, reestruturação de crenças verdadeiras, eu comecei a pensar sobre isso, e reais em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Sim, e a fé não é verdadeira, não é? Você que vai dizer, eu que vou dizer. Porque o meu discurso, ele tem que ter coerência com a minha vivência no meu dia a dia.
o meu discurso, ele tem que ter coerência com as minhas ações. Ah, mas aí você quer demais, Ivonete. Então eu vou ler todo o capítulo e estudar o capítulo 19, a fé transporta a montanha do Evangelho. Vou estudar o que traz o Espírito Emmanuel, se tens fé, e vou verificar, né, as suas escritas, o que você está conversando agora, contextualizando com todo esse conteúdo. E vou pensar, essa fé só pode ser verdadeira, porque você está conhecendo, eu estou conhecendo, para transformar. E o que nos diz se estamos indo bem é o resultado. Esse resultado traz desenvolvimento moral e intelectual, essa sua fé. Esse resultado da sua fé traz alegria para o outro. Você é capaz de despertar para o outro o entusiasmo necessário para que ele continue no seu dia a dia essa busca constante de evolução, evoluir, onde a caminhada, a gente sempre recorda, é para frente e para o alto com Jesus em direção a Deus. Estamos fazendo esse caminho. É preciso saber o que procuramos, porque caso contrário, quando encontrar, não vamos entender. Olha a necessidade do conhecer para transformar. Eu conheço, desse conhecimento, internalizo o processo, a fala, o estudo, ou o que eu assisto, copio, internalizo, trago para dentro de mim, e depois, estudando essa situação, eu externo o que eu entendi. Então é por isso que a gente precisa ler várias vezes, estudar várias vezes, ouvir muitas vezes, praticar bastante o conteúdo e dar a mão ao outro nesta caminhada de ser integral, que é a intenção de todos nós, essa busca nesse processo evolutivo, nessa relação terra e erraticidade. Então, se tens fé, sorria, a alegria comunica a Deus. Escute uma boa música, participe, compartilhe. Vamos observar o seguinte: precisamos educar, como falei anteriormente, o nosso interno para que o externo seja resolvido, para que ele fique bem. O que é isso? Você está lá no seu dia a dia, no seu ambiente, na casa da caridade, no trabalho remunerado, no trabalho do lar. Você está aí com seus filhos, seus parentes, seus companheiros, seus vizinhos, sua nova família. Você está tentando resolver e não consegue, quer seja pela fala, quer seja pela exemplificação. Você está tentando de todas as formas e não consegue. Ative sua fé divina. Se sua parte humana você já tentou e não deu certo. Então, o que é essa fé divina? É a minha conexão com Deus, onde, os nossos anjos guardiões, espíritos benfazejos de amigos, vão interferir em nossas vidas, colaborando no nosso processo evolutivo. Porque a interferência, quando ela não tem sabedoria, quando não é divina, ela atrapalha. Aí só quem funciona é a colaboração. Já com Deus não. Quando Deus interfere na nossa vida, tudo muda para melhor. Eu preciso estar receptivo para poder entender, para poder assimilar este amor. Aí diz aqui, educar o pensamento. A fé é humana, a fé é divina. Então eu preciso educar o meu pensamento para isso. Sim, eu acredito porque acredito. E daí? Eu tenho fé porque tenho fé? Não. Essa fé precisa ser ativa. É como nos traz, o Evangelho, a fé sem ação é uma fé morta. Então, se eu acredito, eu preciso agir. Isso quer seja no contexto intelectual ou no contexto moral. A moral evangélica, a moral cristã. Existe essa necessidade. Aí a gente observa o seguinte.
precisamos de união e unificação. Aí você sim, união, unificação, é como isso? Vamos lá. Você está aí no seu grupo familiar e já vive não sei quanto tempo, isso é um exemplo, tem vários. Mas você está aí com o seu companheiro, com a sua companheira, e aí você olha, alguém olha para você e pergunta, bom, você acredita em tudo que seu companheiro diz, em tudo que sua companheira diz? Aí você responde, não acredito em nada. Sim, mas não estão juntos? Já vivemos mais de 25 anos, estamos juntos há mais de 30 anos. O que é isso? União. Isso é união, minha gente. E a unificação é o quê? São os filhos, os cartões de créditos, as contas ser pagas. Isso é a unificação. Se a gente faz isso para a nossa realidade divina e para nosso conteúdo aqui espírita, a gente vai ver que a união, vamos dar um exemplo? Casa da Caridade. Então, eu gosto muito de Sônia, eu gosto muito de Gênesis, mas vamos supor que eu não tive essa simpatia toda. Mas a gente continua fazendo o trabalho, continua na programação, continua fazendo acontecer a Casa da Caridade. Isso é o quê? União. E qual é a unificação? O Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que ser espírita é se tornar um homem de bem, na moral cristã. Viu que coisa linda? Então, se você não gosta de quem coordena o seu trabalho, mas está fazendo um trabalho no bem, se você não simpatiza com a cor do cabelo do outro, fica quieto. Isso, vamos permanecer unidos pelo bem maior. Isso chama-se união. Você não gosta, mas permanece porque você tem um foco, um objetivo. E aqui, eu estou falando daqui porque fica até fácil eu falar da Casa da Caridade e você aí falando, contextualizando com o seu lar, com o seu ambiente de trabalho, com o transporte que você pega todo dia, né? Então, união é isso, a gente não abre mão, está difícil, mas a gente não larga. Isso chama-se união. E a gente precisa, para que as coisas aconteçam em nossas vidas, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no campo religioso, quer seja onde você desenvolve uma atividade, você precisa de união. Eu não simpatizo com fulano, mas eu desenvolvo um trabalho muito bom com ele. Parabéns! Isso é união. Unificação é o seu trabalho. Você tem um foco. Por isso, gente, não se separem não. Amo vocês, fiquem comigo. Simpatizando ou não, vamos transformar para melhor. E quem nos diz isso aqui, nesse conteúdo daqui? A irmã Elizabeth, que nos acolhe com tanto amor, com tanta bondade. Então, isso é união. Permanecemos unidos. E por falar nisso, dia 23 estaremos, né, todos juntos aqui na comemoração, como Sônia já lembrou, 19 anos, né? 19 anos da casa. Isso é união, minha gente. Percebe? União. E qual é a unificação? É a permanência desse foco de luz chamado Casa da Caridade, irmã Elizabeth, onde desejamos profundamente que a soma dos nossos amores reforcem essa atividade. Perfeito? Então, nisso venceremos. E continuando com fé, que isso é fé também, vamos observar o seguinte. No capítulo que a gente estava fazendo a observação na fé humana e divina, o Evangelho diz aqui: até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião, mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Gente, que coisa linda! Na fé material, na fé humana e na fé divina, eu vou precisar da minha vontade para desenvolver. Aí ele nos traz aqui, né, Allan Kardec nos traz aqui nesse capítulo também, ele diz aqui, o Espírito Protetor, ele diz: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar essa força
sua força a serviço, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Gente, que coisa linda! Observe que isso foi escrito em 1863 e hoje, em 2019, é que a gente está conversando, reforçando a questão que nos traz a fé divina e humana, o item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja como é verdadeiro, todo esse tempo esteve aqui, estava aqui, e agora é que começamos a perceber que essa fé faz parte do nosso dia a dia, é ela que ilumina a nossa vida, pois com a fé humana desenvolvemos o intelecto, com a fé moral cristã desenvolvemos o divino que há em nós. Ah, você está dizendo isso aí porque você não está com uma criatura aqui perto de mim que de divino não tem nada. Engano, de divino ela tem tudo. Agora está escurecido. Está, vamos supor que esteja uma cortina entre essa fé humana e divina, ou um véu que está cobrindo esse divino, do qual a pessoa não está se percebendo, não está vendo isso. Cabe a você que está estudando e ouvindo na Casa da Caridade agora sobre fé, chegar lá e conversar. Vem cá, você tem um divino aí em você, é de origem divina, somos potencialidades em desenvolvimento para o bem, nesse grande percurso, nesse caminho, onde a nossa caminhada é para frente e para o alto com o outro. Vamos levar o outro conosco nessa caminhada com Jesus, que só há uma transformação do mundo para melhor, dependendo de nós. Se o mundo é eu, é você, somos nós. O mundo está ruim, a gente está ruim, gente. O mundo está bom, é porque a gente está bom. Então, qual é a dificuldade? É a transformação. Precisamos conhecer para transformar. Então, você aprende um conteúdo, estuda, ou se não, você observa o outro, no comportamento do outro, você está vendo que é bacana, né? Que vale a pena se comportar daquela maneira. Então, você copia. Você não leu, mas copia. Porque aquela energia, aquele comportamento, aquela atividade está sendo muito boa de ser aplicada, de ser vivida, contextualizando na sua vivência com você para o outro que faz esta caminhada. Então, pergunta agora, você tem fé? Ah, você está me perguntando se eu tenho fé? Muita! Amo muito tudo isso. Então, a fé é exatamente, sabe o que? Sabe que aquela hora, a gente costuma dizer que na hora difícil a gente apela para Deus. Mas escuta uma coisa, apelar todo mundo faz isso, né? Que a gente, oh meu Deus, me ajude, oh Deus, por favor, oh Deus, né? A gente pede demais, vamos acostumar logo a agradecer muito. Obrigada Deus, obrigada Deus, obrigada Deus. Mas tem um outro lado que você olha assim, será que eu vou conseguir? Sabe o que é isso? É fé. Tem coisa que só a fé resolve. Agora, para isso, você precisa acreditar. E quando é que eu acredito? Quando eu desenvolvo esta fé em mim. Eu saio exatamente da crença para a realidade, desenvolvendo isso no meu campo de ação. Porque o mundo é um grande campo de aprendizado. Não falta leitura, atividades, bons exemplos. Mundo diz, só vejo coisa ruim, que é isso? Lente escura, mundo escuro. Lente clara, mundo claro. Então vai depender do meu olhar, do seu olhar. Eu preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu preciso uma sintonia do divino que há em mim, para que nessa conexão eu possa internalizar o conteúdo necessário para desenvolver essa ou aquela atividade, externando assim o melhor que há em mim.
se preocupe com o seu defeito, não. Porque defeito todos nós temos. E Deus, Ele não olha por nossos defeitos. Ele olha para a qualidade que já conquistamos. No atual processo evolutivo nosso, já temos a obrigação de oferecer o melhor. Você veio me dar um conselho, fez uma leitura, eu acho que está errado isso. Sim. Aí você abre o seu coração, que as coisas se resolvem já de outra forma. O que você não entendeu, ou o que eu não fiz entendida, como é que podemos nos ajudar? E você vai trocando a ideia com o outro, vai amadurecendo, e daqui a pouco o outro está, mas não é mesmo? Eu não tinha observado por esse ângulo, né? Bem que está certo, bem que eu posso fazer o melhor. Então nós somos as nossas crenças. Nós nos tornamos naquilo que acreditamos. Mas eu acreditei sempre no melhor e não estou bem, não. Sim, que crença foi essa? Que acreditar foi esse? Por que você não mudou o discurso? Por que você não alterou padrões, né, de comportamento, de situações e não causou a transformação para aquele determinado tipo de situação? Sim, e eu estava falando que a gente tem esse hábito de estar pedindo a Deus quando a coisa está difícil. Gente, a gente precisa pedir e agradecer quando as coisas estão boas. Sustentar o que presta não é para todo mundo, não. Você já ouviu alguém dizer, estava tudo tão bom, né? Se tudo está tão bom que melhor estraga. Já ouviu dizer isso? Gente, eu já disse também, misericórdia. Vamos parar com esse negócio, sabe por quê? Vamos parar com isso pelo seguinte, se está tão bom, então tem que permanecer bom ou melhor, porque não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, como essa assertiva é verdadeira, eu tenho que estar num constante aperfeiçoamento. Percebe a coisa? Percebe? Então, às vezes, você tem que fazer até terapia. Você tem que fazer até terapia para poder permanecer com a sua alegria, com o seu entusiasmo. Que você chega todo alegre. Que é isso? Porque está só mostrando. Não, meu filho, se oriente. Isso não é mostração, não. Isso é energia boa. Vou jogar para você agora. Você percebe a coisa? Então, você tem que fazer oração para manter as coisas boas. E isso, quem é que causa isso na gente? A fé. A fé humana e a fé divina. Então vamos perceber o seguinte detalhe. A fé é humana, a fé é divina. Você chega aqui, tem exatamente no Evangelho, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, tem um título lá, A Fé Humana e Divina. Posso ler para você? Só que não. Você vai dar uma estudada, vai dar uma pesquisada. Pelo tempo, a gente vai continuar com a nossa fé, onde a fé, lembrando, é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Por isso que a fé tem que ser ativa, verdadeira. Então o que você percebe, você já entendeu que todo mundo nasce com essa fé, né, gente? De onde vem essa fé? Do divino que há em nós. Agora vai depender de nós desenvolver essa fé no material, no intelectual e no divino, despertando assim a nossa religiosidade. Vamos pedir e vamos agradecer ao Deus de amor e bondade, para que Ele desperte em nossas almas e espírito o verdadeiro sentido da vida. E o que é o verdadeiro sentido da vida? É o que vivenciou e exemplificou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha que beleza, que tenhamos uma ótima semana, um sorriso sempre alegre e tenha certeza, a fé transporta montanhas. Muita paz, que Deus nos abençoe.